Olá, seja muito bem-vindo a mais um podcast Agora Dá Tempo. Eu sou Atlan Souza e junto com a minha equipe, semanalmente estamos aqui disponibilizando conteúdo de forma estruturada realmente para te ajudar dentro do seu processo, da busca, na sua jornada, na sua evolução e na construção dos seus resultados, né? E desde já quero te dizer aqui, ó, não passa a mão na cabeça, não dou tapinha nas costas e muitas vezes te dou até um tapa na cara, né? Vamos dizer assim, no bom sentido, é claro, de forma estruturada, através de conteúdos que possam te levar realmente a esse processo, a essa busca dessa evolução que você está buscando aí na sua jornada. Sem muito mais delongas, Carol, solta pra gente aí o VT, pra gente começar mais esse podcast. Bom, gente, hoje nós vamos falar realmente de como você consegue viver a sua vida com um propósito, né? Você já parou para se perguntar aquilo que você faz, aquilo que você desenvolve, aquilo que você busca no seu dia a dia está alinhado realmente com o seu propósito de vida? Será que realmente aquilo que a gente faz, a vida que a gente vive, os princípios que a gente tem, as verdades que a gente vive é realmente um retrato ou uma consequência daquilo que a gente tinha como ideal, como vontade, como sonho desde criança? Você já parou para fazer essa indagação, essa pergunta? Se você não se fez essa pergunta, é o momento de você fazer essa reflexão. E desde já, pega aí o seu caderno, pega a sua caneta, o seu bloquinho de anotações ou o seu aplicativo a qual você faz aí as anotações. Desde já quero dizer que a melhor resposta para tudo isso é a gente ver a quantidade de pessoas estressadas, o aumento dos índices de violência, vamos dizer assim, até de suicídio que tem sido acometido aí para muitas pessoas. Tantas outras coisas ruins que têm acontecido aí no mundo. Desde pequeno, para a gente entender bem isso daqui, nós somos privados muitas vezes de desenvolver o nosso chamado e a nossa essência e a nossa vocação. Muitas vezes os nossos pais, na tentativa de ter aí, de fazer a melhor criação, muitas vezes eles acabam errando. Por quê? Eles querem muitas vezes tentar fazer o melhor, mas muitas vezes acaba estragando tudo, vamos dizer assim, porque a grande maioria das pessoas, inclusive os nossos pais, eles sempre estão fazendo alguma coisa tentando buscar o quê? A aprovação de outras pessoas, né? A busca pelo respeito, a busca pelo reconhecimento social, muitas vezes até a busca pelo dinheiro. E até a questão de dinheiro, vamos dizer assim, só comentando um pouquinho em cima disso, ele pode ser conquistado, inclusive, em grandes escalas, quando a gente realmente vive o nosso chamado, a nossa missão e a nossa vocação. Por quê? Quando a gente descobre o propósito pelo qual a gente faz todas as coisas, a gente tem muito mais energia, muito mais ânimo, muito mais garra para continuar fazendo aquilo, né? Ou seja, como se aquilo realmente fizesse sentido dentro da nossa jornada. E se aquilo que você faz, aquilo que você desenvolve, te traz tristeza, te traz infelicidade, significa que você ainda não encontrou o seu propósito de vida neste tempo, vamos dizer assim. Uma coisa é fato. Muitas vezes nós fazemos escolhas erradas até o dia em que a gente se depara com uma doença, né? Até o ponto que isso começa a afetar a nossa saúde. Por que eu estou falando isso? Porque comigo foi assim. Eu trabalhei durante muito tempo, vamos dizer assim, em indústrias, em empresas e na minha própria empresa, inclusive, de forma desordenada, de forma desenfreada, sem entender realmente qual era o meu verdadeiro propósito, até que isso começasse a afetar a minha saúde. Depois de uma segunda internação médica, algumas pessoas já sabem, já conhecem a minha história. No consultório da médica, ela me disse: ou você muda a sua forma de viver e de trabalhar, ou simplesmente você vai morrer. E aí eu quero dizer o seguinte para você nesse momento: ou você descobre realmente qual é o seu propósito, qual é o seu lugar neste mundo, ou você vai morrer, ou você vai definhar, ou você vai continuar sempre, vamos dizer assim, declinando para a sua vida, não tendo aí os resultados que você quer e que você precisa. Existe dentro de nós, da grande maioria das pessoas, vamos dizer assim, quando a gente não descobre o nosso propósito, a nossa essência, a nossa vocação, uma violência silenciosa que é manifestada dentro de nós. Na tentativa de nós sermos notados pelos nossos pais, pelos nossos amigos, pela nossa empresa, pelo nosso líder, pelo nosso chefe, pelas redes sociais, vamos dizer assim, e por isso que muitas vezes a gente até não tem consistência naquilo que a gente faz. Então, a gente parte numa busca aí muitas vezes desnorteada por algo externo, quando na verdade o nosso propósito maior para tudo está dentro de nós, está no nosso coração. Por que, por exemplo, que eu estudo tanto? Por que será que eu trabalho tanto, né? Por que que aquilo me atrai? Por que que eu sinto atenção por algumas coisas e por outras não? O propósito, então, é o que está
por trás de tudo isso é o que me move a acordar, por exemplo, todos os dias mais cedo e me exercitar e ler e estudar, para que realmente eu entenda qual é o meu propósito, qual é o que me move, o que me rege, e eu preciso perguntar o seguinte: aquilo que eu faço me traz satisfação? Aquilo que eu faço me traz felicidade? Porque o seu propósito de vida é justamente o que te coloca no caminho, é o que te faz caminhar, é o que te faz fazer tudo isso que você faz no seu dia a dia. Olha que coisa. O propósito é o que te coloca então no caminho para fazer com que tudo isso aconteça na sua vida, para que você tenha aquilo que você sonha e aquilo que você espera. Muitas vezes a gente procura respostas, inclusive, no mundo externo, né? Tenta se satisfazer com coisas externas, com coisas materiais, com coisas que muitas vezes não são relevantes. Isso é muito importante. O grande problema é que muitas vezes você é tão fraco, desculpa até que ter que dizer isso, que muitas vezes as oportunidades elas passam na sua frente e você nem se dá conta disso. Veja, por exemplo, essa quarentena que nós estamos vivendo é uma grande oportunidade de nós colocarmos em prática o nosso projeto de vida, de tirar muitas vezes do papel, inclusive, aquilo que a gente desenhou lá na nossa infância, lá na nossa juventude, e que até hoje, muitas vezes, a gente foi privado de viver, de conhecer, porque muitas vezes a gente acaba fazendo aquilo que não está alinhado ao nosso propósito de vida. Mas o meu propósito em si, ele pode mudar de tempos em tempos? Sim. E é justamente essa indagação que eu quero te fazer no dia de hoje, é essa reflexão que eu quero que você faça. Pode ser que a tua vida até hoje tenha sido uma vida sem propósito, e não é tarde para mudar. Independente da idade que você tenha, da ocupação que você faz, da realidade que você esteja vivendo no dia de hoje, é sim possível você descobrir qual é o seu propósito. E nunca é tarde para você realmente começar a viver e a construir essa vida com propósito. Caia na realidade, caia em si e descubra realmente qual é o seu propósito e o seu chamado. E às vezes nós só precisamos fazer a pergunta certa, que é: por que eu estou fazendo isso? Para que eu estou fazendo isso? Quero dizer, não por quê. Qual é o sentido de você viver muitas vezes essa vida infeliz que você está vivendo? É você ouvir realmente a voz de dentro de você que te impulsiona a fazer aquilo que você faz. Essa é a pergunta. Isso que eu faço realmente está alinhado ao meu chamado? Está alinhado ao meu propósito de vida? Está alinhado à minha essência? Essa é a indagação que você precisa fazer dentro de você. Eu não estou dizendo, gente, que isso é fácil, que isso é uma coisa simples de ser feita. Não, isso requer realmente decisão. Podemos começar, inclusive, escrevendo, se for o caso, né? Tentando revisitar a nossa infância, né? Tentando pensar, né? Quais eram realmente os sonhos que a gente tinha quando a gente era criança. E esse momento da quarentena, como eu disse, é uma grande oportunidade para a gente realmente conseguir silenciar e perguntar. Uma coisa importante, a gente precisa realmente dar os passos na direção daquilo que é certo para nós, né? Depois o próximo passo, e assim, um passo de cada vez, a gente vai construindo essa jornada, descobrindo qual é o nosso propósito, qual é o nosso chamado, qual é a nossa vocação, até que a gente consiga fazer 100% da nossa transição. A gente pode fazer isso também através da ajuda de um mentor, através de um coaching, através de um treinamento. O que a gente não pode simplesmente fazer é ficar parado, senão a coisa nunca vai acontecer sozinha, vamos dizer assim, né? E hoje nós temos nas nossas mãos aí uma grande oportunidade de mudar, uma grande oportunidade de semear coisas boas e transformações nas nossas vidas e na vida das pessoas, né? Hoje eu entendo que realmente esse é o meu chamado, e as coisas elas começam a acontecer na nossa vida de uma forma diferente quando a gente passa a entender realmente o sentido das coisas, o sentido daquilo que a gente faz. E para cada um vai existir uma particularidade diferente, né? O meu propósito, o meu chamado, a minha missão, a minha vocação é diferente da sua. Há um jeito realmente, uma forma diferente para cada um descobrir isso. É por isso que a gente precisa nos colocar sempre na atitude de aprendizes, né? Em seres realmente que estão em constante evolução e que somos realmente aprendizes a todo tempo. A gente sempre tem algo novo para aprender, a gente sempre tem algo novo para evoluir, né? Tem algumas pessoas que falam, inclusive, que isso é meio que um princípio de loucura, né? Como assim? Deixar de lado, né, os trabalhos da engenharia, que era o que eu sempre fiz durante muito tempo e ainda faço algumas coisas, para poder viver esse propósito, por uma única razão: propósito. Aquilo que nós fazemos precisa estar alinhado ao nosso propósito. É isso que nos vai trazer alegria, felicidade, constância. À medida que a gente passa realmente a compreender tudo isso, começa a acontecer coisas miraculosas na nossa vida, né? Curas das nossas emoções, liberação de perdão, evolução
crescimento. Quando a gente encontra realmente a nossa missão, a gente encontra a nossa liberdade. Eu lembro que certa vez em uma discussão com um ex-chefe meu, eu entendi que por mais que eu me esforçasse para ser um excelente profissional naquela empresa, eu nunca me daria por satisfeito trabalhando naquele lugar. Até que um dia um amigo meu me disse que eu jamais ficaria satisfeito trabalhando para alguém. Foi por isso que eu abri o meu próprio negócio, foi por isso que eu comecei realmente a trabalhar negócios dentro da minha vida, dentro da minha jornada. Porque aquele valor de liberdade muitas vezes me consumia por dentro. Era como se eu tivesse ali uma busca desenfreada por algo que eu nunca encontrava. E quando a gente realmente vê as coisas dessa forma, a gente passa realmente a entender e a ir para um outro patamar na nossa vida, vamos dizer assim. É um patamar que passa a realmente ter sentido. A gente passa realmente a ressignificar o nosso propósito de vida e é isso que nos dá energia e disposição para fazer aquilo que a gente faz no nosso dia a dia, né? Então, imagina o seguinte, eu como um comunicador, ficar preso em uma cadeira de escritório, muitas vezes projetando o tempo inteiro, quando na verdade eu deveria estar gritando para o mundo e despertando o chamado e a vocação das pessoas. Hoje eu entendo que esse é o meu propósito e a minha essência, é gritar para você realmente também poder descobrir qual é o seu chamado, qual é a sua missão e qual é a sua vocação. O que me motiva é isso, é estar aqui, é falar, é ajudar, é desenvolver o autoconhecimento na vida das pessoas, é ajudar fazer com que elas tenham mais resultados em menos tempo, trabalhando o seu propósito de vida. E há pessoas que nasceram para isso, há pessoas que nasceram para trabalhar dentro de uma fábrica, há pessoas que nasceram para ser funcionários públicos e tá tudo bem, né? Se é o teu chamado, se é a tua missão, se é a tua vocação. Eu respeito esse seu direito, essa sua escolha, essa liberdade que você também tem de ser e de fazer da sua vida aquilo que você quiser. O importante realmente é que todos nós encontremos o nosso lugar no mundo. Precisamos então estar atentos. É importante que você esteja atento aos sinais da tua vida. Mas os sinais necessários, eles estão aí dentro de você. E uma coisa que eu quero falar para vocês, que é muito importante dentro da nossa jornada, que quando nós temos propósito, existe uma grande e quase que certa probabilidade da gente alcançar o sucesso na nossa vida. Quando a gente encontra o propósito pelo qual nós somos predestinados a viver, a gente passa realmente a ter sucesso naquilo que a gente faz, naquilo que a gente desenvolve. Sucesso, gente, não está ligado à questão de ter, está ligado à questão de você ser realmente aquilo que você é chamado a ser. Eu quero finalizar esse podcast, então, falando o seguinte, levando você a uma indagação. Se a sua vida realmente está sucumbindo, vamos dizer assim, se você não está tendo resultados de evolução e de autoconhecimento dentro da sua jornada, significa que você ainda não encontrou o seu propósito de vida. E pode ser que neste momento, inclusive, você esteja precisando de ajuda dentro da sua jornada para poder encontrar realmente o seu propósito de vida, né? O caminho se faz caminhando. Nós somos seres em constante evolução e pode ser que neste momento você esteja precisando dentro de ajuda dentro da sua jornada. Como que você pode encontrar essa ajuda? Através de um processo de coaching, através de uma terapia, através de livros, né? Através de filmes, através de um podcast como esse. O importante é que você se coloque no caminho, que você tome as ações que são necessárias dentro da sua jornada para que você realmente possa evoluir dentro da sua jornada. Eu tenho certeza que depois de um determinado tempo, se você se posicionar, você vai encontrar realmente qual é o seu propósito de vida. Tá legal? Espero que você tenha gostado de todo esse podcast. Se isso faz sentido, se isso é importante para você dentro da sua jornada, compartilha com as pessoas que você conhece, ajuda a gente a divulgar aí os nossos canais. Hoje nós temos um grupo, inclusive lá no Telegram, falando todos os dias sobre conteúdos de forma estruturada, né? Temos também LinkedIn, temos o nosso YouTube, o nosso canal, temos o canal do Instagram, temos o nosso podcast lá no Spotify, no Google Podcast e em vários outros canais. E se tudo isso faz sentido para você, deixa aqui o seu curtir, deixa um comentário. Se precisar de ajuda, como eu sempre falo, estou aqui à sua disposição. Um grande abraço e nós nos vemos aí no nosso próximo podcast. Tchau!